E aí eu quero convidar você para abrir o livro da Bíblia, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. E eu vou tirar o óculos, porque eu não preciso de óculos para ler. E aí eu não vou enxergar o rostinho dos irmãos, para mim fica também melhor. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2. Que ele diz sobre a exortação à constância. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2. Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Até aí. Quando o pastor falou que eu traria a palavra no dia de hoje, ele falou sobre que eu deveria falar sobre a importância do crescer. E olhando para a palavra do Senhor e olhando para as nossas vidas, a gente vê como que é importante nós crescermos, nós nos desenvolvermos na presença do Senhor e nos desenvolvermos em todas as áreas da nossa vida. E eu fiquei pensando naquela palavra que o pastor falou, você vai falar sobre a importância de crescer. E eu, Senhor, o que o Senhor quer com a tua igreja? E como eu disse, o meu negócio é mais pessoa a pessoa. E eu fiquei prestando atenção nos sinais que o Senhor me dava. E aí o Senhor não me dava nenhum sinal. E quando foi hoje pela manhã, eu fui até a casa da minha filha, em Sumaré, e a minha neta tinha mandado um áudio para o meu genro, perguntando para o meu genro o que era um processo. E aí ele deu uma explicação bem abrangente, dentro do direito, dentro da legislação, dentro da área natural, na cozinha. Ele deu vários exemplos para ela. E aí eu vi que Deus estava falando comigo. Porque estar na presença do Senhor, andar com o Senhor é um processo. É um processo onde nós somos provados muitas vezes, não para sermos envergonhados, mas para nós desenvolvermos aquilo que o Senhor sonhou para as nossas vidas. E aqui nessa carta de Timóteo, Paulo escreve para Timóteo, dizendo para ele que era para ele se fortalecer na graça. Por que será que nós precisamos e por que será que Timóteo precisava se fortalecer na graça? Porque se nós não estivermos fortalecidos na graça, se nós não estivermos fortalecidos no Senhor, nós não vamos conseguir crescer. Nós estamos olhando, ao olharmos para o mundo, a gente vê o quanto que as pessoas precisam, se elas querem ter sucesso, elas precisam se empenhar para que os seus negócios cresçam, sejam eles profissionalmente. Se a pessoa quer que a sua família vá bem, você tem que se empenhar para que a sua família vá bem. Na sua saúde, você precisa se empenhar para que a sua saúde vá bem. Mas muitas vezes nós não nos empenhamos de verdade em conhecer ao Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, eis que todas as coisas se fazem novas. Mas isso é no mundo espiritual. O Senhor lança longe de nós, no mar do esquecimento, os nossos pecados. Mas nós precisamos passar pelo processo de santificação. Nós precisamos passar por um processo de crescimento. Crescimento pessoal, crescimento espiritual, profissional, e que em tudo o nome do Senhor venha a ser glorificado. É muito comum as pessoas aceitarem ao Senhor Jesus, e comum em termos, alguns têm a vida transformada, têm mudado de uma hora para outra, e outras não. Tem os momentos de que cai, levanta, tropeça de novo, levanta. E nós não podemos criticar e dizer que essa pessoa já teve um encontro com o Senhor ou não, porque a Bíblia diz que é no final de todas as coisas que nós vamos saber quem realmente ficou na presença do Senhor e quem não se firmou na presença do Senhor. Então não nos cabe a postura e a posição de julgamento, mas de nós olharmos para nós mesmos, para as nossas vidas, e vermos o quanto nós temos crescido na presença do Senhor. Quando a gente é pequeno, eu vou contar a história da minha filha mais velha. Em casa, ninguém é muito alto. E a minha filha mais velha tem 1,72 m. Eu estou de alta porque eu estou de salto, mas eu sou baixinha.
E quando ela tinha por volta dos 9 anos, ela acordava muitas vezes e ela dizia: mãe, dói as minhas pernas, dói as minhas pernas. E eu levei ela no médico porque era uma reclamação recorrente. E quando o médico olhou para mim, ele falou: olha, ela tem a dor do crescimento, que não é comum nas meninas, é mais comum nos meninos, mas ela tem a dor do crescimento. Então, crescer é um processo e muitas vezes é um processo dolorido. Mas se nós quisermos conhecermos a Deus, termos intimidade com o Senhor, nós precisamos passar por esse processo de crescimento. E como eu disse, é muito doloroso às vezes. Às vezes as pessoas, para crescerem na presença do Senhor, desenvolverem intimidade com o Senhor, precisam passar por dificuldades financeiras, outras vezes precisam passar por problemas de saúde, outras vezes precisam passar por problemas matrimoniais, problemas familiares, mas convém que o nome do Senhor venha a ser glorificado a partir de todas essas coisas, se nós ficarmos firmes no Senhor. E eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei o que é que você vive, como é que você vive, mas eu quero te perguntar uma coisa: você tem crescido na presença do Senhor? Há quanto tempo você conhece o Senhor? E você continua sendo aquela mesma pessoa? Como você era antes de você conhecer o Senhor? Como você era com os seus amigos? Como era no meio da tua parentela? Como era no teu serviço? Qual era o testemunho? O que as pessoas diziam a teu respeito? E hoje, que você aceitou o Senhor Jesus, você tem crescido? A palavra do Senhor diz que nós temos que abandonar o pecado. Quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem adulterava não adultera mais, quem jogava não joga mais, os dependentes, os viciados não praticam mais os vícios. O que você precisa mudar, ou o que você mudou da sua vida, ou você ainda continua do mesmo jeito? O Senhor tem coisas grandes e novas para nos revelar. Mas para isso nós precisamos dar valor àquilo que o Senhor fez por nós, que foi a morte lá na cruz do seu único filho, em nosso favor. Eu fui comprada com sangue, você foi comprado com sangue. E o que você tem feito com esse sangue que foi derramado lá na cruz em seu favor? Você tem valorizado? Você tem crescido ou você continua com as mesmas práticas? Existem pessoas que vêm para a casa do Senhor e a Bíblia fala, sobre entrar no rio de Deus. Tem gente que se contenta de ficar com os pezinhos molhados, com os artelhos molhados. Outros se contentam estar com até o tornozelo molhado. Outros se preocupam com o joelho. E você? E eu? Quanto nós temos nos preocupado para entrar no rio de Deus e crescer na presença do Senhor? Nós precisamos crescer, porque sabe por que nós precisamos crescer? Porque o Senhor nos chamou para uma grande obra. O Senhor nos chamou para nós apregoarmos o ano aceitável do Senhor. O Senhor nos chamou para fazer notórias suas maravilhas. E quantas coisas ruins nós temos visto no meio do povo, no meio da sociedade. O inimigo tem trabalhado contra as famílias. E quantos homens e mulheres, mesmo dentro da família, dentro da igreja, continuam dando lado ao diabo. Tinham uma dificuldade antes de aceitar ao Senhor e ainda não conseguiram vencer essa dificuldade depois de ter aceitado o Senhor como Salvador. Você pode olhar para a sua vida e dizer que você cresceu? Você ainda continua com algumas práticas de antes de conhecer o Senhor? Se você ainda continua com essas práticas, à luz da palavra, eu posso dizer para você que você ainda não cresceu. Mas o Senhor tem interesse em te fazer crescer. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor se cumprir e Ele conta com a gente. A palavra do Senhor diz que os anjos queriam a oportunidade de evangelizar, mas o Senhor disse não. E isso eu dou aos homens. E você tem cumprido o seu papel? Ah, eu não sei falar. Você, pastora Ruth, você disse que você é tímida e que você... Eu também sou, eu não sei falar. Mas você sabe viver a palavra de Deus? Você sabe amar como a palavra de Deus ensina? Você sabe perdoar como a palavra de Deus ensina? Esses são alguns atributos de alguém que está andando com Deus e que está crescendo na presença do Senhor. Eu quero que você saia daqui nesta noite preocupado com a sua vida com o Senhor. É importante que você cresça para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. As pessoas estão assim, muitos dizem, mas eu não consigo. Mas aonde você tem buscado ajuda? Com quem você tem contado? Aqui a gente vê a carta de Paulo para Timóteo, e Paulo era um mentor na vida de Timóteo.
Que pessoa você tem buscado diante da sua fraqueza? Você tem buscado o pastor? Você tem buscado um líder? Você tem buscado a presença do Senhor? Ou você tem se entregado aos seus prazeres e às suas fraquezas? E como nós louvamos aqui, o reino do Senhor é um reino de bondade, misericórdia, fidelidade, equidade. Você tem vivido isso na sua vida? O reino do Senhor é um reino de fidelidade. Você tem vivido fidelidade no teu serviço? Você tem vivido fidelidade dentro da sua família? Você tem vivido fidelidade com os seus amigos? Quantos pessoas que estão decepcionadas com os amigos? Que estão decepcionadas com aqueles que estão mais perto? E muitas vezes eles estão decepcionados com pessoas que dizem conhecer ao Senhor Jesus. Mas eu quero que você se analise nesta noite. Quais estão os seus pensamentos? A quem você tem buscado no seu momento de fraqueza? Ah, eu sou tão fraco. Mas aonde está escrito na Bíblia que pecado é vitamina? Que você precisa continuar pecando. Você pode ser liberto, você pode ser restaurado para a glória do nome do Senhor. Porque o Senhor tem interesse na sua restauração. O Senhor não vem buscar um povo de qualquer maneira. O Senhor vem buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ele vem buscar um povo com as suas vestes brancas. E você não consegue glorificar a Deus por isso? O Senhor vem buscar um povo com as vestes brancas. Você pode glorificar ao Senhor por isso? Você tem lavado as suas vestes todos os dias. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele ruge ao nosso redor. A cada instante ele tenta nos levar a pecar. Ele tenta nos fazer distanciar da presença do Senhor. Mas, irmão, não vamos responsabilizar tudo o diabo. Muita responsabilidade é nossa. Porque o Senhor nos libertou para nós exercermos o poder de decisão. Eu quero pecar. Não, eu não quero pecar. Eu não vou viver em fraqueza. O Senhor vai me fortalecer. Eu vou buscar fortalecimento da parte do Senhor. É por poder de decisão que eu tenho, que todos nós temos, irmãos. A luta não é maior, mas ela vem para nos separar do amor de Deus. Ela vem para nos separar do propósito do Senhor. Mas o Senhor aqui, como eu disse, como Paulo, escreve essa carta para Timóteo, para dizer para ele que ele confia essa palavra que ele recebeu a homens fiéis. Quantas vezes você tem entregado os seus sonhos, coisas que o Senhor até mesmo num sonho revelou para você, que Ele vai fazer, e você fala demais, você não guarda a sua língua. E vou dizer uma coisa, me perdoem, mas muitas vezes você conta o que Deus falou com você, não para mostrar a grandeza de Deus, mas para você mostrar como Deus te ama, por orgulho. E aí você acaba perdendo a sua vitória. A palavra do Senhor diz que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto, buscar a face do Senhor, que o Senhor, que nos vê em secreto, Ele nos recompensará diante dos homens. Quantas vezes você fecha a porta do teu quarto para falar com o Senhor? Para contar quais são as suas fraquezas, para contar quais são as suas necessidades? E quantas vezes você coloca no Facebook quais são as suas necessidades? A sua raiva, a sua falsidade, como é triste a mídia, como se coloca a falsidade na mídia, uma risada que não é de verdade, um cumprimento que não é de verdade, uma expressão do coração que não é de verdade, mas o Senhor está te esperando lá no secreto, porque Ele deseja te abençoar e mudar a sua história. Já pensou a nossa cidade, todas as nossas vidas mudadas, como seria a nossa cidade? O quanto nós podemos, o Senhor pode contar conosco neste lugar. É importante que a gente não continue mais praticando as mesmas coisas que a gente praticava. Porque o Senhor vem buscar o seu povo. O brasileiro tem uma vida muito sossegada, né? A gente passa algumas privações, algumas preocupações, mas nós não somos perseguidos pelo amor de Jesus. Né? Nós não somos perseguidos por conta do Evangelho. Ninguém vem brigar com a gente e tirar quando a gente coloca lá no carro promessa de Deus. Mas a promessa de Deus vai além do que te dar um carro. A promessa de Deus diz que você vai andar em ruas de ouro. A promessa do Senhor diz que lá você vai sentar numa mesa e vai ser servida pelo Senhor. Que o Senhor tem uma mansão preparada para você. E o que você tem se esforçado para receber isso da parte do Senhor. E no secreto, se você buscar o Senhor no secreto, o Senhor vai te abençoar
E o mundo vai saber que o Senhor é Deus na sua vida. E a nossa vida, é o nosso testemunho, vale mais do que qualquer palavra. Não adianta você dizer de Jesus para uma vizinha e depois a vizinha escutar a panela voando, o marido tomando xingo, gritos, berros dentro da casa. Tem uma história que o pastor foi visitar um casal que alguns dias não ia na igreja e lá estava voando panela, ele chegou no portão para bater e estava voando panela. Quando ele bate, a esposa abre a porta brava. Pastor, amorzinho, o pastor chegou. O pastor tinha ouvido todo o fervo. E o vizinho, o que eles dizem a teu respeito? E o seu amigo de serviço, o que ele diz a teu respeito? E como eu disse, tem crente que é agente 07, né? Você não sabe o que ele é. Até que alguém fala de Jesus, aí ele encontra força naquele e aí ele começa a falar de Jesus. Mas o Senhor não nos chamou para viver escondido em lugar nenhum. Mas o Senhor nos chamou e acendeu a luz da luz dele nas nossas vidas para colocar no veladouro, como diz a palavra. Porque ninguém acende a luz, uma lamparina para pôr embaixo da cama, mas para um lugar alto. E você onde está? Você tem brilhado para a glória do nome do Senhor? Você tem feito aquilo que agrada o coração do Senhor? Como eu disse, é importante que a gente cresça. Ah, mas pastor, eu tenho dificuldade. Peça ajuda. Não consigo orar. Peça ajuda. Ah, eu não consigo jejuar. Peça ajuda. Eu não consigo deixar de praticar determinado pecado. Peça ajuda. Sabe, aqui as igrejas, nós que estamos aqui, muitas vezes nos achamos muito bonzinhos. Mas a igreja é lugar de gente imperfeita e que está querendo melhorar para a glória do nome do Senhor. Nós somos imperfeitos. E se você contar para alguém a sua fraqueza, por isso que Paulo fala para Timóteo, que era para confiar essa palavra a homens idôneos, o que ele tinha recebido de Paulo. Então procure uma pessoa idônea para contar qual é a sua fraqueza. E tem mais, se ele espalhar a sua fraqueza, é problema dele com Deus. O importante é que você receba a cura, para a glória do nome do Senhor. Ah, eu venho na igreja, mas eu não gosto. Fala para o pastor, chega no pastor e fala, pastor, eu venho na igreja porque eu estou acostumado, mas não é o que eu gosto. Eu venho na igreja, mas eu não sinto nada. Eu preciso de uma mudança. Pastor, também não estou querendo uma mudança. Seja honesto, seja transparente, mas busque ajuda. Em nome do Senhor Jesus, busque ajuda. Porque o diabo, ele não tem pressa para destruir as nossas vidas. Ele é como uma aranha, ele começa a casinha dele, a teia dele bem sutil, de uma maneira bem sutil. E quando a gente vê, está pronto para fazer o Batman fazer um filme naquele lugar. Tamanho é a teia de aranha que se forma. E o diabo faz isso muitas vezes nas nossas vidas. Ele vai devagarzinho, ele vai minando o terreno, ele vai tentando te convencer de que o que está acontecendo com você não tem problema. Até que quando você vê, você já está totalmente envolvido pelo pecado, envolvido pela artimanha do diabo. Mas nesta noite, que você receba a libertação, em nome do Senhor Jesus. Libertação daquilo que te tranca, daquilo que te trava, daquilo que te impede de viver o melhor. Quantos casamentos que a gente vê dentro da igreja, que os casais realmente não vivem o que a palavra de Deus diz. Chegou na frente dos irmãos, é tudo. Eu acho graça que o Jair, as meninas do Jair e da irmã Gisele, né, elas são autistas. Uma é autista leve, a outra é autista e também com déficit cognitivo. E ele diz assim, quando elas estão muito agitadas, ele fala assim para ela, modo evangélico ativar. Elas param, né? Elas mudam o comportamento. E nós precisamos ter isso na nossa vida. Qual é o nosso modo evangélico de ativar? Tem gente que chega na igreja, liga o modo evangélico. Paz, irmão, paz, irmão. Entra no carro, o marido é que sabe como é que a irmã é, e a esposa sabe quem é o marido, e o marido sabe quem é a esposa. Os outros irmãos não sabem, não. Mas o Senhor está ali. O Senhor está vendo o que está acontecendo. Qual é a sinceridade do coração. E como que você tem vivido, então, na presença do Senhor. Eu quero que você saia daqui nesta noite, refletindo na sua vida. Eu continuo o mesmo de 10 anos atrás. Há um tempo atrás eu encontrei uma pessoa que, quando eu era adolescente, a gente participava da mocidade junto, e aí eu conversando com ela, ai, que bom te encontrar, quanto tempo, tá? Ah, eu casei, você casou, né? E aí você está firme na igreja? Tô. Falei assim, e aí, que igreja que você está indo? Na católica. Aí eu falei, ah, você está indo na católica? E aí eu vi o que faltou na vida dela.
faltou ela contar para alguém o que ela estava precisando. Nada contra os católicos, mas nós sabemos que os ensinamentos são outros. Nós temos que amar os católicos, mas nós sabemos que os ensinamentos são outros, que muitas vezes alguns ensinamentos deixam a desejar. Mas ela voltou para trás, talvez porque ela não contou para alguém a fraqueza dela. E que eu te convido para contar qual é a sua fraqueza. Procura um irmão, uma irmã de confiança e diz para ele qual é a sua necessidade. Porque o Senhor quer te fazer vencer, o Senhor quer te fazer crescer. Porque é importante para a obra do Senhor que você seja liberto. Porque o Senhor contou e conta com você. O Senhor não te chamou porque não tinha mais ninguém. A fila é muito grande ainda daqueles que há de se salvar. Mas o Senhor te salvou, o Senhor te chamou. Então o Senhor conta com você para o desenvolvimento dessa obra. Você crê nisso? Então vamos olhar para a nossa vida. E mais embaixo, no versículo 14, ele diz assim: trazes estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contenda de palavra, que para nada aproveita e são perversão aos ouvintes. O que você tem feito com a sua língua? O que você tem feito com os seus ouvidos? Talvez você tenha encontrado pessoas e você diga para mim assim: mas no meu caso, a minha vida está bem. Não tenho nenhum pecado, sim, que eu preciso confessar. Mas eu ouço muito pecado. Eu ouço muita conversa onde a pessoa não quer cura, onde a pessoa não quer libertação. Eu digo para você, tome cuidado. Porque tem um ditado popular que diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E você começa a ouvir tanto do pecado daquela pessoa. E você não consegue confrontar o pecado daquela pessoa, que daqui a pouco você já não está achando mais que aquilo é pecado. E que já nem tem tanto problema assim vocês conversarem daquele assunto e você acrescentar alguma coisa a esse assunto. Guarde os seus ouvidos de conversas que não agradam ao Senhor. Eu não sei com quem o Senhor está falando, mas eu tenho certeza que Ele está falando. Guarde os seus ouvidos de ouvirem coisas que desagradam ao Senhor, que impedem o teu crescimento na presença do Senhor. A Bíblia diz que todo o nosso ser adore ao Senhor. Não é só a nossa voz, não é só a nossa mão, mas é todo o nosso ser. E quando nós pecamos, quando nós praticamos coisas que não agradam ao Senhor, nós não estamos adorando ao Senhor. E aí, como eu disse, você pode entrar na igreja e ativar o modo evangélico. Mas o Senhor te conhece por dentro. E Ele deseja que você seja transformado pela palavra dEle. Que você receba a cura para a glória do nome do Senhor. E eu digo uma coisa quando eu disse da minha filha sobre a dor do crescimento. Crescer dói. Lembra quando nasceu o dente do juízo? Doeu, não doeu? Crescer dói. Se você perdeu uma unha e começou a nascer uma unha nova, também dói. Crescer na presença do Senhor é um processo dolorido, onde eu tenho que abrir mão de mim mesmo. Eu tenho que abrir mão das minhas convicções, daquilo que eu acho certo, para viver aquilo que a palavra diz que é certo. Para viver aquilo que a palavra me ensina que é certo. Para que eu venha ter um crescimento saudável. As pessoas, muitas vezes acontece de algumas pessoas aceitarem Jesus e já é aquele fogo total, uma bênção, não perde oração, não perde, mas o tempo vai mostrar realmente como foi esse crescimento. E eu digo para você, você pode falar para mim assim, mas é difícil, é dolorido, é um processo. Mas tudo que nasce grande, o pessoal diz por aí que é monstro. As crianças quando nascem, nós quando nascemos somos pequenos e vamos nos desenvolvendo, vamos crescendo. E é assim que nós temos que viver na presença do Senhor. Como diz a palavra do Senhor, buscando a estatura de varão perfeito. Como eu já disse, aquele que mentia não mente mais. Aquele que prostituía não prostitui mais. Aquele que é briguento não é briguento mais. Irmão, é muito difícil para a nossa natureza nós lutarmos na força do nosso braço contra a nossa natureza. Provavelmente nós vamos perder, mas com a ajuda do Espírito Santo nós vamos avançar. Com a ajuda do Espírito Santo nós vamos crescer para a glória do nome do Senhor. E aí na força do teu braço você vai ficar, não, eu não vou pecar, não, eu não vou fazer mais isso, não, é uma decisão, eu tomei a decisão, e aí você exerce o poder de decisão, você não pede ajuda e acha que sozinho você vai conseguir. Nós precisamos de ajuda. Confessa o seu pecado para o Senhor. Abre o seu coração para o Senhor, como eu disse, lá no secreto. E o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te honrar.
O Senhor tem planos, o Senhor tem promessa para a nossa igreja de crescimento. Um dia conversando com o pastor, eu já falei, pastor, já pensou a gente tendo a nossa escola infantil da comunidade, da família? E aí ele falou, nossa, irmã, você está sonhando muito? Eu falei, eu estou sonhando, já pensou? Aí juntou com a Ruth, né? A Ruth da Cofam, daí ela já falou, já vai querer esse lado todo para a Cofam e vai o Ministério Infantil para o lado de trás, né? Para o outro prédio. Então o Senhor conta com a gente. E para como é que Ele vai dar esse crescimento se nós não estivermos colocados na maneira que agrada o coração de Deus? É muito gostoso. Às vezes a gente vê alguém que recebe uma medalha por um feito, por alguma coisa, e aí a gente todo orgulhoso diz assim, eu conheço fulano, eu conheço ciclano, né? Estou assim, conheço aquela pessoa. E o Senhor deseja dizer isso de você para o inferno. Esse é meu filho em quem eu me agrado. Essa é a minha filha que eu tenho propósito. Essa é a minha filha que eu vou levar para lugares mais altos. Esse é o meu filho a quem eu confiei um ministério e a porta do inferno não vai prevalecer contra a vida deles. São essas ideias que o Senhor tem a meu respeito e a seu respeito, de vitória para as nossas vidas. Mas para isso você precisa se posicionar. Como eu disse, abandonar o pecado. Tudo aquilo que você acha que está te impedindo. É o de emprego? Deus pode te dar um muito melhor. É um vício? O Senhor pode tirar o vício e te encher da satisfação da presença do Espírito Santo. É um relacionamento que não agrada ao coração de Deus? O Senhor pode te dar um relacionamento com qualidade, para que o nome dEle venha a ser glorificado na sua vida. Então, que nesta noite a gente possa sair daqui decidido a crescer, porque é importante crescer. Eu falo de Sumaré, né? Porque eu nasci, fui criada lá, e aí tinha um barzinho, um mercadinho, determinada rua, mas passa um tempo, surgem novos supermercados, novos estabelecimentos, e o dono daquele mercadinho vê que ele precisa investir naquele estabelecimento dele. Porque os novos estabelecimentos têm outras dinâmicas, outras funcionalidades que o dele não tem. E ele então precisa injetar para que ele venha viver melhor e ter mais lucro com o negócio dele. O quanto você tem investido em você na presença do Senhor? Quantas vezes faz que você já... Vou fazer diferente. Faz tempo que você não jejua? Faz tempo que você não levanta de madrugada para buscar a face do Senhor? Ou quando você precisa, você pede para alguém orar por você? Mas eu quero te dizer que o Senhor deseja que você cresça tanto que as pessoas te procurem para buscar oração, porque você vai se tornar um referencial na presença do Senhor. Esse é o desejo do coração. O Senhor, como eu disse, não te chamou, não acendeu a luz em ti para te colocar embaixo de uma cama, mas para que você venha brilhar, para que você venha, quando uma pessoa estiver passando por dificuldades, ele lembre-se de você. Ele lembre que aquela mulher, que aquele homem, que aquele casal, que frequenta aquela igreja, teve a vida transformada. Eu vou procurar aquele casal. Mas para isso nós precisamos ter realmente a nossa vida transformada para a glória do nome do Senhor. Às vezes a gente encontra as pessoas, e como eu disse, no modo evangélico. E daí você encontra no supermercado. Outro dia encontrei com o irmão, né? Do supermercado. Foi no supermercado que eu encontrei com o irmão? Sei que eu virei assim, eu estava cantando, daí eu vi, paz, irmão. Aí depois eu pensei, já pensou se eu estivesse xingando? Né? Porque geralmente a turma vai no mercado, sai nervoso do mercado, né? Porque fica muito mais cara a compra. Você não sabe quem é que está do seu lado. Então que a sua preocupação não esteja com essa pessoa que você vê, mas que a sua preocupação seja como os olhos do Senhor estão atentos aos fiéis da terra. A Bíblia diz isso, que os olhos do Senhor nos contemplam. Sabe quando você está escondido lá no seu quarto? Sabe quando você está com o seu celular ou com o seu notebook ligado? E que quando a porta abre, você fecha, você desliga. Os anjos do Senhor estavam ali e os olhos do Senhor estavam sobre você. Você pode esconder da sua esposa, você pode esconder dos seus filhos, do seu marido, mas os olhos do Senhor você não pode esconder. E que o Senhor não venha te colocar numa situação difícil, porque o Senhor também faz isso. Quando Ele quer tratar com a nossa alma, quer tratar com o nosso caráter, Ele escancara com o nosso pecado. Porque Ele quer nos curar. E se Deus vai dar um jeito. Se você não deixar por bem, Deus vai dar um jeito e vai escancarar o seu pecado. Que nesta noite você saia daqui preocupado em crescer para a glória do nome do Senhor. Que se você queira crescer, porque você quer agradar o coração de Deus.
Sabe aquela compra que você fez que você não pagou? O nome do Senhor tem sido envergonhado se você não voltar lá para pagar. Sabe? Aquela mentira que você falou, o nome do Senhor no mundo espiritual tem sido envergonhado. Mas que você cresça e passe a dar bom testemunho por onde você estiver, para a glória do nome do Senhor. Que quando você entrar no estabelecimento, quando você entrar num trabalho, quando você entrar na casa de alguém, que for embora, as pessoas possam dizer, verdadeiramente esse daí é um servo do Senhor. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Vamos nos colocar de pé? E aí eu vou ler o versículo 6 do capítulo que a gente leu, que ele diz assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Quando você se colocar na presença do Senhor e crescer, você vai ser o primeiro a desfrutar daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não vai ser o outro, mas vai ser você. Ah, eu não vou mudar porque a minha mulher não merece, porque o meu marido não merece, porque meus filhos não merecem. Você vai desfrutar dos primeiros frutos. Você crê nisso? Você quer isso para a sua vida? Você quer desfrutar dos melhores frutos? Você quer desfrutar de um serviço melhor, de um relacionamento melhor, de uma saúde melhor? Se coloque na presença do Senhor e cresça para a glória do nome do Senhor. Vamos orar? Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar a tua igreja, que nessa noite esteve tão calada, Senhor. Poucos foram os momentos em que eles glorificaram o teu nome. E eu creio, Senhor, que era porque eles estavam pensando naquilo que estavam ouvindo. Não porque eu tenho eloquência, mas é porque o teu Espírito está trabalhando na vida de cada um. Senhor, move os corações. Senhor, aquele que já se acha perfeito, que não tem nada para melhorar, que o Senhor esteja trabalhando nesse coração. Naquele que se acha imperfeito, Deus, e que não consegue melhorar, que ele conheça a sua mão forte, que ele receba auxílio do teu Espírito, e ele vença essa fraqueza, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, aquele que não tem tido prazer de estar na tua casa, tem vindo na tua casa, Senhor, somente porque para a mulher não brigar, só para o esposo não brigar. Senhor, que esse irmão, que essa irmã receba a cura, em nome do Senhor Jesus. Esse que entrou aqui com o coração pesado, porque tem olhado para a sua família e não tem visto na família, Senhor, motivo de alegria. Muda a situação desta família e deste coração nesta noite, ó Pai. Que o teu povo saia daqui fortalecido em Ti. Que o teu povo saia daqui sabendo que o Senhor é um Deus zeloso, que o Senhor é um Deus que ama, que o Senhor é um Deus que tem coisas excelentes preparadas para nós. E que o inferno não pode resistir, Senhor, quando nós nos colocamos na Tua presença. Senhor, sonda os corações aqui nesta noite. Todo aquele sentimento de resistência, não contra o que eu disse, mas contra a Tua palavra, caia por terra em nome do Senhor Jesus. E que eles estejam uma semana de compromisso na Tua presença. Que eles estejam comprometidos, ó Deus, em frutificar, em querer crescer. Que esse Senhor trabalhador lá na empresa, ele venha dar, Senhor, testemunho. Que essa esposa em casa venha dar testemunho. Que as mulheres que trabalham fora no emprego venham dar testemunho. Que as nossas famílias venham dar testemunho por onde estiverem, por onde passarem. O povo possa dizer, Senhor, que realmente nós te servimos, que nós somos diferentes para a glória do Teu nome. E tira, Senhor Jesus, todo conformismo. Senhor, muitas vezes o diabo nos convence de que não tem jeito, que não vai mudar, mas o Senhor pode mudar, porque a Tua palavra diz que o Senhor não resiste à oração, ao clamor de um coração contrito. Ministra, Senhor, o desejo de mudança e a necessidade de mudança para crescimento, para receber aquilo que o Senhor tem para dar para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E Espírito Santo de Deus, você é aquele que convence. Então convence os corações endurecidos e traz mudança de vida para a glória do nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.